E aí, pessoal, bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai decodificar a parte geral do direito civil direto das nossas fontes. Vamos traçar a jornada jurídica completa de uma pessoa, lá do comecinho, no berço, até chegar nas regras que governam o nosso patrimônio. E o melhor de tudo, zero daquele juridiquês complicado, tá? A ideia aqui é que você entenda tudo de cara, de forma simples e direta. Nós vamos transformar esses conceitos que parecem super abstratos em exemplos práticos que você vê todo dia. Bora lá? Bom, dando uma olhada bem rápida na nossa pauta de hoje, a gente vai seguir literalmente a linha do tempo da nossa vida jurídica. Vamos passar por pessoas e capacidade, direitos da personalidade, o mistério das fases da ausência, as pessoas jurídicas, entrar no mundo dos bens e, claro, a gente fecha com aquela revisão rápida no estilo flashcard. Número 1. Pessoas e capacidade. O nosso marco zero. Para a lei, sabe quando a vida jurídica realmente começa? Com o nascimento com vida. O bebê nasceu, respirou, deu qualquer sinal de vida, por menor que seja, pronto, ele adquiriu personalidade jurídica. Mas calma lá, a lei também já protege os direitos do chamado nascituro. O nascituro é aquele bebê que já foi concebido, mas ainda está lá na barriga da mãe, sabe? A proteção dele existe desde a concepção, mas a personalidade plena mesmo, aquela completa, só vem com o nascimento com vida. Agora, olha só essa diferença crucial. Por favor, não confunda essas duas coisas de jeito nenhum. A capacidade de direito é algo que absolutamente todo ser humano tem. Nasceu vivo? Tem. É a aptidão genérica para ter direitos. Já a capacidade de fato ou de exercício, essa é a habilidade de você ir lá e exercer esses direitos por conta própria. Pensa na situação de um bebê recém-nascido. Ele tem a capacidade de direito para herdar uma fazenda gigantesca do avô dele, certo? É um direito dele. Mas ele não tem de jeito nenhum capacidade de fato para assinar um contrato vendendo essa fazenda. Deu para pegar a diferença? E para aquela galera que não tem essa capacidade de fato plena, a lei cria uns degraus de proteção. Dá uma olhada nessa tabela. De um lado, a gente tem os absolutamente incapazes, que hoje, pela lei, são apenas os menores de 16 anos. Eles precisam ser representados pelos pais ou tutores em tudo. Então, se um garoto de 15 anos resolve vender o próprio carro sozinho, sem a mãe, esse ato é totalmente nulo. Não vale nada. Do outro lado, a gente tem os relativamente incapazes, que é o pessoal entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, os pródigos. Eles não são representados, eles precisam apenas ser assistidos. Se eles agirem sozinhos, o ato não é nulo logo de cara, mas ele é anulável. Guarda essa regrinha. Representação gera nulidade se faltar. Já assistência gera anulabilidade. Opa, atenção total aqui. Essa é uma das maiores pegadinhas em provas e você não vai cair nela. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência lá de 2015, a regra mudou drasticamente. Ter uma deficiência mental ou intelectual, por si só, não te faz mais incapaz perante a lei. A pessoa com deficiência é plenamente capaz. Ponto. Ela pode casar, assinar contratos, trabalhar. Se precisar de uma ajuda pontual para negócios específicos, a lei usa a tomada de decisão apoiada ou a curatela. Mas a regra geral e absoluta é a capacidade plena. Beleza, deixando a capacidade um pouco de lado, o tópico 2 foca nos direitos da personalidade. E aqui a gente não está falando de grana, carro ou propriedades. A gente está falando da essência humana. São os direitos que blindam o seu corpo, a sua honra, o seu nome, a sua imagem, a sua privacidade. Isso aqui é muito, muito mais profundo do que qualquer ativo que você tenha no banco. A teoria clássica nos dá 5 características principais para esses direitos e nós vamos ancorar isso na realidade agora mesmo. Eles são intransferíveis e irrenunciáveis. Exemplo prático, você não pode vender o seu nome permanentemente ou assinar um documento renunciando ao seu direito à vida. Não rola. Eles também são imprescritíveis, o que significa que você não perde o direito só porque não está usando. São absolutos, ou seja, valem contra todo mundo, e são extrapatrimoniais, não tem um preço direto de mercado neles. Você até pode limitar temporariamente, tipo licenciar sua imagem para fazer um comercial de TV, mas você nunca pode abrir mão de forma definitiva. Certo, tópico 3. E o que acontece quando alguém simplesmente some do mapa? Sai de casa e desaparece sem deixar rastro. E pior, não deixa ninguém para cuidar dos bens. O direito civil precisa entrar em cena para não deixar aquele patrimônio todo largado e abandonado. É aí que a gente entra no Instituto da Ausência. E essa timeline na tela ilustra brilhantemente o caminho que a lei segue. Imagina que eu estou desenhando aqui num quadro branco uma linha do tempo contínua. Primeiro ponto, logo de cara, a curadoria. O vizinho desapareceu. O juiz vai lá e nomeia um curador para pagar a luz, pagar o condomínio, cuidar da casa. Aí a gente avança nessa linha. Passa um ano inteirinho sem notícias. Entramos na sucessão provisória.
Os herdeiros até podem tomar posse das coisas, mas cheio de restrições, prestando um monte de garantias. Avançamos mais um trechão longo nessa linha. Passam-se 10 anos. Chegamos à sucessão definitiva. Aí sim, os bens são distribuídos de vez entre os herdeiros. Curadoria, 1 ano, 10 anos. Esse é o mapa visual definitivo para você memorizar as fases. Vamos avançar para o tópico 4? A gente sai do indivíduo e cria uma nova camada, a organização. Quando a galera se reúne, eles podem criar pessoas jurídicas. São entidades que têm vida própria totalmente separada de quem as criou e que, logicamente, precisam de um endereço oficial perante a lei: o seu domicílio. E aqui tem 2 tipos clássicos de pessoas jurídicas de direito privado que sempre causam uma confusão na cabeça do pessoal. De um lado, as associações. Imagina você e seus amigos se juntando para montar um clube de xadrez do bairro ou uma ONG para proteger animais. É uma união de pessoas e o foco não é dar lucro para ninguém. Do outro lado, a gente tem as fundações. E aqui o astro principal não são as pessoas, é o patrimônio. Pensa num bilionário excêntrico que doa uma mansão e vários milhões para que aquilo vire um museu gigante. A fundação é exatamente isso, a reunião de bens dedicados a um propósito moral ou cultural super específico. Então, o ponto crucial aqui é o que acontece quando alguém usa essa blindagem da pessoa jurídica para cometer fraude. É genial. Entra a famosa desconsideração da personalidade jurídica. Imagina um empresário malandrão que usa a conta bancária da própria empresa para pagar o colégio caro dos filhos e esconde dinheiro pessoal lá dentro só para não pagar os credores que ele deve. O juiz pode metaforicamente levantar o véu daquela empresa. A proteção cai e o patrimônio pessoal dos sócios passa a responder pelas dívidas. Mas detalhe importante, isso só acontece se ficar provado o desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial clara. E o domicílio? Bom, todo sujeito de direitos precisa de um endereço legal, o seu domicílio. Para a pessoa natural, nós mesmos, o domicílio é a soma de 2 coisas: a sua residência física mais o ânimo definitivo. Que termo bonito, né? Mas é só a intenção real de ficar ali de forma permanente. E sabia que é perfeitamente possível ter mais de um domicílio legal? Pois é, quem passa de segunda a quinta trabalhando em São Paulo e o fim de semana com a família no Rio de Janeiro, com a intenção real de ficar nos 2, tem dupla pluralidade de domicílios. Mudando de foco, chegamos ao tópico 5, o mundo dos bens. Agora a gente vai falar do mundo material, tudo aquilo que uma pessoa possui ou interage de forma econômica. O direito civil ama classificar as coisas para saber exatamente como cada tipo de bem pode ser negociado, destruído ou substituído. A primeira classificação, e a mais essencial de todas, é entre bens fungíveis e infungíveis. O bem fungível é aquele que você pode substituir perfeitamente por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. O exemplo mais clássico de todos, uma nota de R$ 100. Se você pega R$ 100 emprestados do seu amigo, você não precisa devolver aquela exata nota de série número tal. Basta devolver qualquer outra nota de 100 e o problema está resolvido. Já os bens infungíveis são únicos. Um quadro original pintado à mão ou um carro antigo de colecionador com aquele chassi específico. Não dá para simplesmente colocar outro igual no lugar. Agora, presta muita atenção. Eu vou até repetir de propósito. Não confunda bem fungível com bem consumível. Sério, não confunda os dois. As provas amam misturar isso. Bens consumíveis são aqueles que são destruídos logo no primeiro uso. O exemplo mais óbvio é você comer uma maçã. Deu a mordida, comeu, ela deixou de existir. Acabou. O uso consumiu o bem. Já um bem inconsumível é durável. Ele suporta o uso contínuo, sabe? Tipo o seu carro, a sua mesa de jantar, um livro. Existe também uma categoria fascinante chamada pertenças. Você já deve ter ouvido aquela regra geral de que o acessório sempre segue o principal, né? Se você compra uma casa, as portas e janelas vão junto porque são partes integrantes. Mas as pertenças, elas são diferentes. Elas servem ao bem principal para enfeitar ou facilitar o uso dele, mas elas não são essenciais. Sabe aquele trator gigante trabalhando no meio de uma fazenda? Ele é uma pertença. Se a fazenda for vendida, o trator não vai junto no pacote automaticamente, a menos que as partes escrevam isso expressamente no contrato. As pertenças não sofrem essa gravitação jurídica automaticamente. E para fechar esse mundo dos bens, nós temos os bens públicos, que pertencem ao Estado. Eles se dividem em 3 tipos. Primeiro, os de uso comum do povo, tipo as praças, as ruas, a praia. Segundo, os de uso especial, que são basicamente os prédios onde o Estado presta os seus serviços para a gente, como uma escola pública, uma delegacia ou posto de saúde. E terceiro, os bens dominicais, que é aquele patrimônio vago, tipo um terreno baldio gigante que é do Estado, mas está lá sem uso nenhum específico. A regra de ouro aqui
Bens públicos são absolutamente impenhoráveis e ninguém pode adquirir por uso capião. Chegamos ao nosso tópico 6 e aos minutos finais da nossa análise. É hora de acelerar o ritmo. Esse é o momento salva-vidas para você que está assistindo isso na noite antes da prova. É o nosso flashcard falado, direto ao ponto. Eu vou soltar uma frase matadora para cada conceito central que a gente viu hoje, para cimentar isso de vez no seu cérebro. Prepara. Valendo! Personalidade. Só começa oficialmente com o nascimento com vida, mas o nascituro, ainda na barriga, já tem direitos protegidos. Incapacidade. Hoje em dia, absolutamente incapaz é apenas o menor de 16 anos e todo o ato dele sem representação é nulo. Ausência. Olha a regra cronológica. Começa com a curadoria, passou 1 ano vira sucessão provisória, passaram 10 anos vira sucessão definitiva. Pessoas jurídicas. Para ocorrer a desconsideração da personalidade, para levantar o véu, é obrigatório o juiz provar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E, por fim, bens. Não confunda bem consumível, que se destrói logo no uso, como uma maçã, com bem fungível, que você simplesmente substitui por outro igual, tipo uma nota de 100. E para encerrar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação, algo para você realmente pensar depois daqui. A gente viu várias regras que foram construídas ao longo de séculos. Mas como que o direito civil se vira no século XXI? Pensa comigo, se um grande influenciador falece hoje, o perfil dele, super monetizado numa rede social, é um direito da personalidade intransmissível que morre com ele, ou é um bem patrimonial puro que os herdeiros podem pegar e assumir para continuar faturando? A tecnologia está literalmente forçando as nossas leis seculares a se adaptarem na marra, e esse é o próximo grande debate que a gente vai ver nos tribunais. Muito obrigada por acompanhar essa explicação com a gente hoje, continuem curiosos e até a próxima.